vamos fazer aqui uma pequena revisão do que a gente tinha iniciado, né, no final do ano passado. Nós estávamos no capítulo 5, que seria escolha das provas, lá na questão 258. E aí, para a gente não pegar lá na terceira pergunta, a gente vai voltar então aqui na primeira, quando Kardec vem interrogando sobre a responsabilidade de exercermos, né, o livre-arbítrio. Se temos o livre-arbítrio, então tudo que passamos são escolhas nossas, somos nós que escolhemos. Então a pergunta que ele faz aos espíritos em relação a isso, né? As provas que nós passamos, se somos nós que escolhemos ou se alguém escolhe para nós. Então ele pergunta, no estado errante, antes de nova experiência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Então é assim, o planejamento está sendo feito. Estamos lá na erraticidade e chegou o momento do nosso reencarne. Nós sabemos que a gente vai reencarnar com o objetivo de corrigirmos os nossos equívocos ainda existentes, com o objetivo de vencermos as nossas más inclinações, as más tendências, aquilo que a gente ainda tem que não é legal em nós, os nossos vícios. Então a gente já sabe lá na erraticidade que o nosso objetivo é esse: reencarnarmos para corrigir, para acertarmos aquilo que ainda está precisando ser corrigido em nós. Então, como é que vai ser essa nossa existência? O raciocínio nos induz a pensar que cada um vai ter que ter uma vida que esteja de acordo com a sua necessidade de aprendizado. Esse ensinamento, esse raciocínio que a doutrina nos trouxe é muito esclarecedor para nós. Está ali no banner, Mariana, dá uma olhadinha que você vai achar. A questão é 258. Então, esse ensinamento, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, de que as nossas vidas são diferentes, né? E nós olhamos à nossa volta, nós sabemos que fomos criados pelo mesmo Pai. Mas não tendo esse conhecimento de que cada um é responsável pelos seus atos, nós achamos que Deus chega a ser até injusto. Por quê? Porque tantas divergências, tanta diversidade, tantas diferenças, tantas coisas que, olhando, né, com os olhos da matéria, nós vamos achar injusta. Essa semana mesmo, ontem, né, eu estava assistindo o jornal, né, e todo mundo deve ter visto essa notícia daquela menina com 25 anos, grávida de 9 meses, que foi assaltada lá em São Paulo, e saiu a notícia hoje, né, que ela desencarnou, que ela morreu. Tchau, Kelly, vai com Deus, beijão. Que ela desencarnou, né? E a bebezinha conseguiu nascer, estava lá na incubadora, já saiu da incubadora. Então nós tivemos essa notícia. Sem o conhecimento da doutrina para nos consolar no momento em que a gente vê uma notícia dessa, a gente se revolta. Se revolta e se revolta mesmo. Tendo o conhecimento, a gente já ainda fica meio que chocado, né? Imagina, uma menina com 25 anos, na flor da idade, estudando, linda, bonita, maravilhosa, 9 meses de gravidez, feliz com o seu marido, e de repente vem 2 assaltantes, dão um tiro, ela morre, a filhinha se salva, e é uma tragédia na família. Onde está Deus nessa hora? É o que todos perguntam, é o que todos questionam. Então, sem esse conhecimento, que nós temos a nossa vida planejada de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, cada vez que vamos reencarnar, a gente não se conforma com determinados atos que a gente vê aí
à nossa volta. A doutrina, ela vem nos dar um esclarecimento. Por isso ela é consoladora. Esclarecimento com lógica, não um esclarecimento assim a ermo, né? É um esclarecimento com lógica. Quando a gente vê uma pergunta como essa aqui. Então, quando você escolhe as provas que você quer passar, cada um tem um planejamento diferente. Isso é justiça divina. Isso é inteligência máxima, criadora de tudo. Porque as necessidades são diferentes. Os tempos de existência como espíritos são diferentes. Consequentemente, os aprendizados são diferentes. E aí a resposta dos espíritos foi essa. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisto consiste o seu livre-arbítrio. É bom a gente abrir um parêntese aqui para esclarecer que nós estamos falando de maneira geral. Né? É lógico que existem casos e casos. Nós sabemos que os espíritos não estão todos na condição de poderem escolher suas provas. São estágios. Né? Então existem aqueles espíritos como as criancinhas. Quando os filhos são pequenininhos, que os pais determinam o que eles vão fazer, o que eles vão comer, o que eles vão brincar, porque eles ainda não estão em condições de escolher. Quando vão desenvolvendo, vão tendo a capacidade de escolher, os pais já vão permitindo que ele escolha. Assim somos nós, espíritos. Deus vai permitindo, né, a lei vai permitindo que a gente escolha as nossas provas, sempre de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Então, em função do nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher as provas. E isso aí já nos foi dito pela espiritualidade mentora de nossa casa, que na hora do reencarne, na hora que você quer reencarnar, porque quando a gente está na espiritualidade, a gente se lembra de tudo que a gente tem necessidade, das outras vidas, das outras existências. Então a gente estava logo. Né? Eu me lembro que na nossa casa, o Dr. Erma, uma vez ele contando para a gente, Dr. Erma é um dos mentores da nossa casa espírita, então ele dizia assim, quando vocês querem então para reencarnar, você quer vir cego, surdo, mudo, deficiente físico, pobre, cheio de dificuldades, para poder resolver logo a situação. Mas aí a gente entende aquilo que Jesus disse lá quando aqui esteve, né? Não se dá uma prova para aquele que não tem condição de suportar. Então, o que a gente entende? Nós queremos resolver tudo, queremos fazer tudo no planejamento, mas os nossos guias, essa capacidade, sabem que a gente não tem condição de suportar todas as provas numa única encarnação. Por isso, Deus já criou a lei da reencarnação, que é aquela lei que nos dá a oportunidade de renascermos quantas vezes forem necessários, porque Ele sabe da nossa capacidade, das nossas condições de passar pelas provas, né? Então o Dr. Erma dizendo, a gente quer vir com todas as dificuldades para poder ficar livre logo, mas os nossos mentores sabem que a gente não aguentaria. Então ele bate no nosso ombrinho e diz assim, meu filho, fica quietinho, calma, que não é bem assim, nessa encarnação você vai trabalhar esse ponto, aí escolhe lá um ponto da nossa dificuldade. Você vai aprender isso e isso, e vem o planejamento. Então, e aí a gente participa dessa escolha. Aí ele perguntou aos espíritos, então, não é Deus quem lhes impõe as tribulações da vida como castigo? O que a gente aprende muito, né? Antes de doutrina espírita, que Deus está nos castigando. Castigando por quê? Por algo errado que você fez. Aí eu questionava, uma pessoa adulta que de repente sofre um acidente e fica com uma
uma problemática física, fica deficiente físico, a gente até entende que tenha sido castigo por algo que ele tenha feito nesses anos de vida. Mas como explicar o fato de uma criança já nascer com as deficiências físicas? Como explicar um fato de uma criança já nascer cega, por exemplo, sem a visão, ou sem a fala, sem a audição? Por quê? A criança não teve tempo de cometer erro para Deus castigar. Então você já nasce com castigo? Né? Então são esses questionamentos que nos levam a essa pergunta aqui. Que Kardec fez isso também. Né? Então Deus impõe como castigo? E a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus. Isso a gente sabe. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, as leis foram criadas por Deus, para que nós as seguíssemos. Os Espíritos continuam. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Então, se ele me deu liberdade de escolher a prova que eu queria passar, eu não posso reclamar agora. A minha vida é assim, poxa, acontece sempre isso, estou com essa dificuldade. Eu não posso reclamar. Eu quis isso, eu aceitei essa prova. E aí ele diz: nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o caminho do mal. Ou seja, e aí a gente tem o livre-arbítrio. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Ora, então, as leis de Deus, elas não foram criadas para castigar, para punir. As leis foram criadas para nos educar. É diferente. Então não existe punição, não existe castigo em nenhuma lei criada por Deus. O que existe é educação, ensinamento, corrigenda, o que é diferente, aprendizado, que é diferente de castigo. E aí o Espírito ainda continua: é necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque os considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, ligando essa pergunta com a outra pergunta da escolha, se nós escolhemos as nossas provas, todas as coisas que nos acontecem são permitidas por Deus, mas não que Ele imponha, né? O que impõe, o que é em função dos nossos atos. Está bem claro isso aqui nessa resposta. Deus estabeleceu as leis. E nós, e as leis de Deus, vai nos deixando a responsabilidade sobre os nossos atos e as consequências que vamos ter em função dos nossos atos. Então aí a gente percebe que é a perfeição. É diferente de antes, quando você ouvia: é Deus te castigando, é Deus te punindo, é Deus que te escolheu para passar isso. Não tem sentido. E Deus vai beneficiar uns e castigar outros. Não tem lógica. Não tem lógica. Agora, dessa maneira, sim. Ele criou as leis. E as leis são perfeitas. Se nós seguirmos as leis bonitinhas, tivéssemos seguindo desde que fomos criados, não é? A gente não estaria passando por essas dores. E isso com imparcialidade, Negrão, é verdade.
As leis são iguais para todos. Agora, o que modifica aí? O nosso comportamento diante da lei. E como a gente tem como? Não, a gente tem que se educar através dessas leis. E aí é que vem a dificuldade, é que vem a dor. Né? A gente precisa passar pelo aprendizado para corrigir aquilo que fez de errado no passado. Né? O que terá sido feito no passado, né, Dudu? O que nós fizemos lá, que nos trouxe consequências negativas, nós precisamos aprender e a corrigir. Então, cada um de nós, tendo a condição necessária para isso, a possibilidade para isso, é que vai escolher as provas pelas quais quer passar. E aí, gente, vocês não têm... Pronto, você vai ser pobre, desce, vai nascer. Você vai ser assim, vai nascer. Não. É impressionante, nós fizemos um trabalho de pesquisa uma vez com a espiritualidade, em função de um encontro sobre a vida e a obra de Dr. Bezerra de Menezes, e a gente vê ali o planejamento da reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Então, em cima daquele roteiro, né, nós ficamos pesquisando e vendo as nossas vidas. Então é todo feito um trabalho, nós não vemos assim ao acaso, né, de qualquer maneira não. É escolhido muito bem o pai, a família, o lugar onde você vai nascer, a profissão que você vai ter, a ajuda que você vai ter diante dessa profissão, os amigos que vão estar junto a nós, a cada um de nós, para nos ajudar. Você percebe que na nossa vida a gente tem sempre gente nos ajudando. Vem aqueles que nos prejudicam, mas vem aqueles que nos ajudam também. Né? Ninguém fica sozinho, desamparado. Então foi um trabalho bonito, porque esse planejamento de vida do Dr. Bezerra de Menezes, a gente pode ler lá no livro Brasil, Coração do Mundo Evangelho. Ali tem um momento em que vem contando a história, né, espiritual do renascimento de Dr. Bezerra de Menezes e o trabalho que foi feito ali para a sua reencarnação como médico, que seria. E todos pensam que ele veio com a missão de ser médico dos pobres. E não. A missão real do Dr. Bezerra de Menezes era de confirmar, né, concretizar assim a doutrina aqui no Brasil, a divulgar. Tanto é que ele trabalhou muito na Federação Espírita, começou a implantar lá os estudos que eram necessários para o desenvolvimento da doutrina. A gente vê muito bem isso lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, esse processo na nossa vida, vamos trazer agora para nós, a gente, antes de reclamar, de se revoltar diante de alguma dor mais forte que nos surge, vamos pensar nisso. São consequências dos nossos atos. Não temos que botar culpa em ninguém. Foram as escolhas, foram as atitudes que nós tivemos que nos trouxe essas consequências, que são dolorosas, podem estar doendo, mas são verdadeiros, por conta do nosso ato, dos nossos comportamentos, né? Deixa eu ler aqui o que a Mariana colocou para nós. Para entender, a natureza não dá saltos. Logo, o nosso desenvolvimento do espírito é bem devagar. Peraí que a minha tela... Inspirações e transpirações. Ver o significado de as 3 palavras, pois, são tão bem diferentes, distintas das outras. Pois não tem como você querer fazer tudo, né, Mariana? Não dá. E Deus sabe da nossa capacidade. E só deixa que aconteça com a gente, Ele só permite, né, que aconteça com a gente aquilo que nós temos condições de suportar e aprender.
Por isso que Jesus disse lá: não vamos receber fardo que não tenhamos condições de carregar. Então não vamos passar por uma prova que a gente não tenha condição de fazer ainda. É como na escola. Nós não vamos dar uma prova de um aluno de 5ª série para um aluno da 2ª série realizar. As provas são diferentes. A cada mês, a cada ano, a gente vai preparando as provas e tem mais. Por exemplo, eu falo isso por experiência da minha profissão. Eu sou professora. Tem mais. Numa mesma escola, se nós temos, às vezes, 2, 3 turmas do mesmo ano. Tipo assim, tenho 3 turmas de 5ª série. Mas preparar a mesma prova para as 3 turmas. Existe aquela turma que aprende melhor, tem mais facilidade, então caminha mais rápido. Existe aqueles que estão mais ou menos, e existe aqueles que são mais fraquinhos. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a capacidade de cada um, de cada turma. Assim é a espiritualidade, assim é a lei de Deus. Ela trabalha conosco, mas de acordo com a nossa capacidade. Nós vamos recebendo aquilo que nós temos condições de realizar. Não é? Como também a gente vê na escola, o aluno estuda, se prepara, mas no momento da prova tem algum problema lá, algum nervosismo, alguma situação, e ele não vai bem na prova. E nós também acontecemos disso. Mas aí é o que os espíritos disseram aqui, ó. Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Então, quantas vezes forem necessárias para que nós possamos aprender a vencer as nossas más inclinações e sermos espíritos do bem, nós vamos ter essa oportunidade, né? E a Mariana ainda coloca, é que hoje assistiu uma palestra e falava do desenvolvimento do espírito na Terra. É o nosso objetivo aqui. Nós nascemos, reencarnamos para nos tornarmos melhores. Só que a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, fica meio complicado essas divergências que a gente vê por aí. Aí na 259, né, o Kardec pergunta sobre o gênero da prova. E ele diz assim: se o espírito escolhe o gênero de prova que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, já vem detalhar. Então veja bem. A outra pergunta foi: eu posso escolher a minha prova? Posso. Então vamos exemplificar. Eu, no meu planejamento reencarnatório, escolhi lá, eu quero ser pobre. Eu quero a prova da pobreza. Então, esse é o gênero de prova que eu vou passar. Agora, aí ele vai dizer, eu escolhi o gênero de provas que eu vou sofrer. E todas as tribulações da vida que vão me acontecer nessa minha caminhada foram também escolhidas? Tá, muito bem. Então eu nasci pobre, com uma família pobre. Consegui uma profissão, estudei, mas consegui uma profissão em que eu vou ganhar um salário mínimo por mês. Muito bem. Como é que eu vou viver com um salário mínimo? Esta é a minha prova. Gente, estou dando um exemplo, tá? Esta é a minha prova. Viver com um salário mínimo. Eu posso passar a minha encarnação, viver com o salário mínimo, passar pelas dificuldades que essa situação me apresenta, sem angariar mais problemas para a minha vida. Agora, quando ele fala aqui de todas as tribulações que surgem, vai depender do meu comportamento diante dessa prova. Então, o gênero da prova foi ser pobre. Um exemplo, viver com o salário mínimo. Então, sustentar uma família, né, alimentação, roupa, aluguel, tudo isso é uma senhora prova.
Agora, como é que eu vou me comportar diante dessa prova? Então é isso que ele perguntou. Será que as confusões que vão me acontecer estavam também previstas? Será que vai estar previsto que eu vou ter que passar fome, que eu vou ter que não ter dinheiro para isso, não ter dinheiro para aquilo, que eu vou ter que assaltar, roubar em função disso? A resposta, olha, todas as tribulações não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Não é? É isso aí, Dudu. De provas. Os detalhes são consequências frequentemente de vossas próprias ações. Então, veja bem, eu escolhi a prova da pobreza. Viver lá com um salário mínimo. Muito bem. Aí eu estou vivendo com um salário mínimo e eu quero ter uma vida de quem ganha 3 salários mínimos. Então eu começo a fazer coisas e depois eu não vou ter condições de pagar, né? Vamos dizer assim, dívidas, e não vou ter condições de pagar. Começo a me encrencar toda, ficar toda enrolada, cheia de dívida. Isso vai gerar para mim a falta do dinheiro, que vai me negar a compra do alimento, que vai me negar às vezes a compra da roupa que eu preciso, que vai me negar o dinheiro para a passagem e a dificuldade. Aí eu pergunto a vocês, isso estava no meu planejamento? Não. Não. O que estava no meu planejamento é 1 mês vivendo com o salário mínimo. Isso aí, Dudu. Aí vem o desespero, vem a droga, vem a rua da amargura, vem a bebida, vem isso, vem aquilo, um monte de coisa. Isso estava no meu planejamento? Não. Não. Isso me aconteceu por conta dos meus atos e das minhas atitudes. É por isso que a doutrina vem sempre ensinando para nós. Vamos nos resignar diante da dor. Resignar diante da dor não é que você vai se acomodar e bater palma para a dor, bater palma para a dificuldade. Mas é entender que aquela situação está ali porque ela é necessária para você crescer, para você evoluir. Aquela dor vai te trazer algum aprendizado, alguma lição. Então, está bem claro isso aqui para nós. As consequências da posição escolhida são frequentemente de vossas próprias ações. Então, eu lá, se eu ganho 670, vamos botar 700, se eu ganho 700 reais e quero levar uma vida de quem ganha 2.000 por mês, é lógico que eu vou ter consequências dolorosas. Se eu só tenho condições de comprar um sapato que custe no máximo 50 reais, meio difícil, né? Mas ainda existe. 50 reais para um tênis de 300, aí como é que fica? Eu compro tênis de 300. Esses outros 250 reais que eu ultrapassei no limite que eu tinha para comprar o meu sapato, vão fazer falta em outro ponto da minha vida. E aí começa a confusão. Dá para comprar. Nem sei se existe isso. Ainda existe bomba chinês, Dudu, né? Mas não, você pode comprar uma moleca também. Tem uma moleca que dá para comprar. Mas é exemplo que a gente está dando aqui para a gente entender essa resposta aqui dos espíritos. Então, porque todo mundo entra no processo de que assim, eu levo a minha vida assim, eu levo a minha vida assado, isso é porque Deus quer. Até a espírita mesmo fala isso. Eu estou passando por dores assim, por essas tribulações, é porque estava previsto, porque estava no meu planejamento. Não estava, não. Não estava, não. Estava no seu planejamento você ser pobre. Você entrar em desespero foi por tua conta. Né? Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Veja bem o que os espíritos dizem. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo,
já sabia a que deslize se expunha. Então eu escolho lá, ele dá um outro exemplo aqui, eu escolho lá nascer no meio de malfeitores para eu vencer a minha tendência também negativa. Mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Não, o gênero foi esse. Você vai nascer no meio de malfeitores. Agora, o que você vai ser, o que você vai fazer ali, você não vai saber, né? O Espírito sabe que escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos o aguardam. Não é? Os detalhes nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Dudu colocou para nós, mesmo porque a gente vê muita gente humilde que não ganha nada e coloca seu filho na faculdade, porque soube usar o dinheiro e soube educar o filho. Pois é, veio com a prova da pobreza, Dudu, mas soube viver dentro daquela prova, quer dizer, então ele aprendeu ali, e conseguiu vencer. E outros não conseguem, agora não conseguem por conta das escolhas que fazem. E aí vem a falência nas provas. Claro que Deus vai dar a oportunidade de você voltar novamente, e sempre vamos ter, mas as escolhas são nossas. Sempre, é isso que a gente precisa ter na cabeça. Se o negócio não dá certo, não é porque Deus não quis que desse certo. É porque nós escolhemos a maneira errada e não deu certo. Não tinha que dar certo. É isso que a gente tem que entender. Porque fica muito fácil para nós colocar tudo na mão de Deus. Tudo é culpa de Deus. Não, Deus não quer. Deus não quer. Deus quer sim. Se nós olharmos as leis divinas, não existe uma que venha nos prejudicar. Todas elas têm como objetivo a nossa felicidade. Mas nós, por conta do orgulho, por conta do egoísmo, nós deturpamos a lei. Inventamos as nossas leis. E aí, como existe a lei, não tem como escapulir. Não tem como escapulir. Toda causa vai trazer um efeito. E isso não tem como. Seja ela boa ou ruim, vai trazer um efeito. E ninguém está livre dessa lei. Mas deixa eu ler aqui o que a Marina colocou. Eu penso que Deus cuida da gente, ou seja, devemos pedir a inspiração de Deus, ou seja, abrir a escuta dos bons espíritos para como agir. Mas é isso, Mariana, que a gente faz quando se propõe a vir aqui a 1 hora do nosso dia, realizar um estudo como esse. Porque a gente tem, graças a Deus, essa doutrina espírita que vai nos esclarecendo. Agora, o que a gente precisa, e os espíritos estão assim nas mensagens que passam para nós, principalmente na nossa casa, aqui mesmo no Pautalk, quando a gente vê alguma comunicação dos espíritos, eles estão sempre falando isso para nós. Olha, conhecimento vocês já têm bastante, faltando é a prática desse conhecimento. Coloca em prática tudo isso que você já sabe. O que Jesus nos ensinou, o que os espíritos mensageiros vieram trazer, o que a doutrina vem nos esclarecer. Deus está sempre junto a nós, através das suas leis, que já são leis protetoras. Se a gente observa isso, são leis protetoras. E Ele está ali junto a nós, através das leis, e nos protegendo. Por isso que Jesus disse lá, não existe uma folha que caia de uma árvore sem a permissão de Deus, sem que esteja da vontade de Deus. Ou seja, sem que essa folha que está caindo da árvore não esteja sobre a ação da lei divina. O problema é que a folhinha cai e obedece direitinho às leis, né? Ela vai, fica verdinha, quando ela não tem mais necessidade, ela cai. Já nós, que temos a capacidade da inteligência, do raciocínio, né? Nos deixamos envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, a ponto de acharmos
que somos maiores que Deus, né? Como a gente ouve pessoas aí dizendo que Deus não existe, Deus não manda nada. Olá, Nina, seja muito bem-vinda, minha amiga. Então ele continua dizendo aqui, né, que os detalhes, né, as dificuldades, as tribulações que peraí que eu perdi aqui, gente, nascem das circunstâncias e da força das coisas. É o que a gente vê lá. Eu estava vendo uma reportagem também essa semana, diante dessa chuvarada que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade de Xerém, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, o rio transbordou, região, está todo mundo lá, perdeu móvel, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo. Aí a menina repórter entendeu, mas a gente está colocando lixo dentro do rio. E o outro morador dizia assim, quando a chuva começou a gente só via a lixarada passar, até sofá a gente estava vendo passar. Então, se você pega seu lixo, joga dentro do rio, perto de onde você mora, o que você quer? Mas é obrigação da prefeitura ir lá e dragar o rio, limpar e papapá. É obrigação da prefeitura, tudo bem, mas eu também, obrigação da prefeitura limpar o rio, eu vou lá jogar lixo dentro do rio, e a gente vê mesmo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito isso, os rios todos atolados de garrafa PET, então não tem conta, de garrafas de plástico, a gente encontra de tudo dentro de lixo de rio. Quando vem a chuva é a mesma disso, onde a água escoar, o que vai fazer? Transborda. Aí é Deus que está te castigando? É Deus que quis que você perdesse todos os seus bens? Que isso? Deus não quer isso não. Né? A Marina faz uma pergunta. Em nosso planeta valorizamos o dinheiro, a conquista material, e o pobre é aquele que nunca teve nada e passa por provas da falta de... prova, é bem que você colocou aí, e passa por provas da falta de, né? A gente precisa trabalhar essa ligação com os valores materiais. Então a gente precisa viver ainda a vida material para aprender, é o meio que a gente tem de aprender a lidar com a nossa situação futuramente de espíritos. Né? Trabalhar com esses valores materiais, ou seja, utilizar os valores materiais, mas sem ficar dependentes deles. Por isso que a gente reencarna também para trabalhar isso. Se nós vivemos em apego, né, em função deles, e para nós o importante é só o material, a gente vai ter muita dificuldade, vai sofrer muito. Por isso, como você mesma colocou, é prova. A falta dele é uma prova. Agora, a prova da riqueza é muito mais... Isso aí. O soldado está colocando aí. A prova da riqueza é muito mais difícil. Por quê? Aí a gente questiona. Poxa, mas você ter dinheiro, ter condições de fazer as coisas, o dinheiro vai te facilitar a se desencaminhar muito mais, com mais facilidade, do que a pobreza, porque o dinheiro vai te dar facilidade de você se envolver mais ainda com os valores materiais, com os bens materiais. E o nosso objetivo não é esse. Ao contrário, o nosso objetivo é o desapego a esses bens materiais, porque a gente não precisa deles. Estamos precisando enquanto estamos encarnados. Por quê? Porque vivemos na matéria. Então, matéria precisa de matéria, mas espírito não precisa de matéria. Espírito, que é a nossa verdadeira realidade, somos espíritos, vamos viver no mundo espiritual, a nossa verdadeira vida, não precisamos de bens materiais, de valores materiais. Isso é uma coisa passageira na nossa vida para a gente aprender. E aí a gente passa por várias provas nesse sentido. E é uma das maiores dificuldades do ser humano, né? É o desapego aos bens materiais. E quando a gente fala bens materiais, não é só objetos,
né, aos bens materiais também, aos nossos irmãos, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, que a gente já usa no termo errado, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, né, já tem aquele possessivo, né, o pronome possessivo aí dando posse, e na realidade não é nada nosso, né? O Dudu diz, aquela falta do pobre foi algo rico que talvez tenha acontecido no passado. Nesses casos, vemos lá no livro Céu e Inferno exemplos de espíritos que passaram pela prova da riqueza, se fizeram bobagem e tiveram que voltar pobre para sentir na pele ali e aprender a respeito do mal que praticou. Aí já poderia ser uma expiação. Eu não vejo assim como expiação, mas no sentido de castigo não, viu, soldado? Eu vejo como expiação, mas no sentido de aprendizado, né? É como aquele aluno, ele não cumpriu as provas todas que tinha durante um ano, ele é automaticamente levado a uma reprovação, né? Então, para ele seria uma expiação. Mas qual é o objetivo dessa expiação? Não é castigar, né? Ele vai ter que repetir, passar pelo aquele estudo todo novamente para poder reaprender aquilo que não fez de maneira correta no ano anterior. Então, o mesmo caso nosso. Então, a gente vem com essa expiação, né, que eles usam muito isso, para você, justamente, para aprender. Você não aprendeu de uma maneira, é aquele velho ditado, se você não aprende por bem, vai aprender por mal, nem que seja na marra, tem que aprender. Por quê? Porque você tem que ser um espírito perfeito. Então, para você ser um espírito perfeito, você tem que ter todo o conhecimento, passar por todo o aprendizado. Então, se você não aprende numa encarnação, vem na outra. Se você não aprende de uma maneira, vem de outra. Então, a lei de Deus, o processo, ele vai sempre ir e aprender a corrigir aquilo que ainda está errado em você, né? Cada um de nós. Pois é, né, Dudu? Engraçado que você captou meu pensamento aqui. Graças a Deus, o Santa assiduidade, como estava falhando no início, né? Caibar, Dr. Bezerra, e essa espiritualidade amiga é maravilhosa. Mas deixa eu só ler aqui o que a Mariana colocou, que ela está numa participação muito legal aqui. Somos todos humanos e a sociedade precisa se humanizar, correto? Sim. A riqueza, o material, nos afasta de humanizar-se. Nesse ponto de vista, é melhor ser humilde, pois lembramos que sempre tem alguém mais necessitado do que eu. Mas a riqueza também é necessária, Mariana. A prova da riqueza também é necessária. A gente já estudou aqui sobre isso, vamos estudar ainda mais, ainda vamos falar mais, mas a prova da riqueza também é necessária. A gente precisa também ter a facilidade da aquisição dos valores materiais para poder aprender a dividir. Porque não é pecado, não é errado você ser rico, ser milionário. O erro está em você saber usar esse dinheiro que você tem, essa riqueza que você tem. Então a gente vem também com a prova da riqueza para saber, para aprender se a gente consegue lidar bem com essa divisão, né, dos bens que a gente tem. É o trabalhar o amor ao próximo que a gente tem, ainda que seja da maneira material, porque a gente está nessa fase ainda, tá bom? Queridos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo desta noite. São 19h02, agradecendo sempre, né, a presença de vocês, a participação. Fico feliz com os amigos aqui. A gente ainda está assim resumidinho, porque o pessoal está de férias ainda, está todo mundo passeando ainda, mas a gente está aqui, todas as quartas e todas as sextas, às 18 horas. Quarta-feira a gente está iniciando o estudo do livro dos médiuns e fazer aquela pergunta que a gente faz sempre, né? Quem é que gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Está na hora. Levantem a mãozinha. Quem é que vai fazer? Melhor eu fazer? Então tá. Por conta do som, né? Então tá bom. A gente vai encerrando aqui, então,